Pessoal, desculpa, eu tenho aqui uma neta de quatro patas que de vez em quando ela quer falar também. Quem que me perguntou? Quem que me Da- perguntou? Daniel. Ô, Daniel. Ah, tá aqui. Daniel Calda. Isso mesmo. Daniel, eu vou aumentar para ti. 4.500 eu não estou entendendo, porque aonde que tu buscasse esse valor? Eu estou no primeiro exercício. Então, é o que eu tô falando. Ali nesse primeiro exercício, a despesa receita operacional deu 4.800, Sim, certo? Aí certo. lá no teu caderno ali que tu fez, tá 4.500. Por isso que eu não entendi, Sim, tá ligado? então, olha só. Olha só. Este aqui, Daniel, para eu apurar. Então, olha só, esse aqui é o contábil. É que alguém me dá esse balanço aqui, o contador me dá, ou a empresa me dá, ou eu tenho aqui, e alguém diz assim para mim, ó, calcule o desempenho operacional desta empresa. Ou seja, então eu tenho que buscar o lucro operacional genuíno que a gente fala. E para buscar o lucro operacional genuíno, nós demos como regra retirar quatro informações, que são as despesas financeiras, as receitas financeiras do original, né, juros sobre capital próprio e resultado patrimonial, de equivalência patrimonial. Observe, este Então, original tem 4.800. No momento sim, em que... só, Sim. pode falar, pode falar. No momento em que eu estou buscando esse lucro operacional genuíno, o que é que foi? Observe aqui, ó, eu retirei aquelas duas rubricas, tá certo? E aí eu vou ter um outro valor, concorda? Eu Ah, tirei tu ela. tirou despesa financeira e receita Isso, financeira. perfeito. Só que sim, mas esse despesa financeira e a receita financeira não é o que tu tinha falado lá que era o resultado financeiro? Não, não. Sim, receitas e Oi? despesas financeiras, elas são rubricas necessárias para apurar o lucro operacional, tanto contábil como nosso. Então, eu digo o seguinte: para eu apurar o meu lucro operacional, aquele genuíno, para eu medir o desempenho operacional da empresa que eu estou buscando, a regra é pegar o demonstrativo contábil e retirar, neste primeiro momento, essas duas rubricas. Neste caso ali. Eu retirei, apurei, aí eu estou, olha só, eu estou fazendo aqui um DRE gerencial ajustado. Eu estou fazendo um Sim. novo DRE. É um gerencial, é para eu ter Não, essa. não, isso eu entendi. Mas tu Sim, tirou despesa financeira que era R$ 800. sim, E tu tirou receita financeira que era R$ 500. perfeito. Só Tirei. que o resultado desses dois é a receita menos a despesa. Não. Neste caso aqui, ó, observe o seguinte: eu retirei e depois eu vou colocar de novo para apurar o meu demonstrativo original. Tá? Olha só, deixa eu continuar aqui, o Daniel, mas acompanhe, interfira se não entender, é isso mesmo. Olha só para tu entender, o primeiro passo eu retirei para que eu tenha essa informação aqui, ó, que é diferente da contabilidade. Até aqui tu concordas? Sim. Isso, se eu retirei, as informações já vão ser alteradas. Aham. Depois eu calculei imposto de renda, eu vou mostrar para vocês como é que eu calculo, eu tenho lucro operacional líquido, tá? Que a gente vai trabalhar. Depois de eu ter essa informação aqui, eu vou aplicar indicadores para saber se meu desempenho está bem na foto ou não. Mas já que tu tocasse nesse assunto, olha o que acontece aqui. Ó. Depois que eu apuro esse resultado aqui, eu tenho que terminar o meu demonstrativo. Observe que daqui para baixo eu estou colocando de volta as despesas financeiras, as receitas financeiras, tá, individualmente, aquele resultado líquido financeiro não operacional, tá certo? Eu estou devolvendo todas as rubricas que eu retirei para apurar o meu lucro operacional líquido, que tem que bater com o da contabilidade. Ah, entendi. Perfeito? Então, Tá, primeiro. tu tirou lá de cima e jogou pra baixo. Isso, exatamente. Exatamente. Por que eu fiz isso, Daniel? Eu fiz isso foi para apurar a informação que eu quero, é essa aqui, ó. Lucro operacional líquido. Eu quero saber, com isso aqui, o que eu quero saber? Se a minha atividade, se eu estou trabalhando e estou tendo resultados positivos ou negativos em função daquilo que eu me propus a trabalhar, que é a atividade fim, se for, será uma empresa de prego, uma empresa de cadeira, uma empresa de roupas, etc. Tá? Perfeito? Tá, esse lucro operacional líquido, então, é o que tu quer saber para saber se a operação tá sendo
lucrativa, no caso. Isso, Então, exatamente. 1875 quer dizer que ela está sendo lucrativa. Sim, vamos ver. Deixa eu te explicar, já que tu tocasse nesse assunto. Ainda eu não tenho uma boa informação. Ou eu vou pegar um outro balanço com as mesmas características dessa empresa e comparar neste ano se ela está dando mais ou menos esses resultados, que isso eu vou comentar com vocês mais para frente. Tá? Eu não tenho, por exemplo, 1875 unidades monetárias, eu não sei se está bom ou se está ruim. Primeiro, Entendi. eu tenho que comparar com uma outra. Ou Aham. eu pego um indicador que a gente vai calcular, lá o ROA, ROE, etc. Tal, e aí a gente vai comparar, que eu vou dar condições para vocês, de ir no mercado e ver se essa rentabilidade é boa ou ruim. Tá? Por enquanto eu estou aqui bem chão de fábrica mesmo. Estou sendo quase um contador. Né? Estou pegando um DRE gerencial e estou transformando num financeiro para que eu possa, daqui mais um pouco, apurar essa informação. Então, eu apurei 1885. É claro que tu já tens uma primeira informação, concordo contigo. Ela deu lucro, né? Está positiva, não resta a menor dúvida. Lembra do custo de oportunidade? Mas aí eu te pergunto, será que esse valor ele é competitivo no mercado? Né? Aí eu tenho que comparar com as demais. Então, Então, por exemplo, se deu positivo é porque deu lucro, só que a gente não sabe se esse lucro foi bom para a empresa. perfeito. Perfeitamente. Exatamente aí. Claro, já é um primeiro indicativo, grosseiro, mas é. Depois eu vou aplicar os indicadores para a gente ver. Ah, essa empresa aí está bem na foto ou não? Isso aí. Perfeito, Daniel? Fechou. Perfeito. Ótimo, isso mesmo. Precisando aí, interfere. Valeu. Ok. Então vamos aqui agora uma coisa importante, para eu passar desse lucro operacional genuíno aqui para esse que a gente está querendo aqui, eu preciso calcular o imposto de renda. Só que eu preciso identificar qual foi o imposto de renda que a empresa está utilizando. Qual é a alíquota que ela está utilizando. Então tem uma fórmula aqui, ó, que eu fiz para vocês, que a gente vai usar até o final do nosso trabalho e que a gente vai ter garantia de obter essa informação. O que é? Então, a fórmula é o seguinte: a alíquota do imposto de renda e contribuição social, aquela barrinha ali, ó, se vocês quiserem trocar por E, tá certo? Na verdade, ela não é uma divisão, é uma informação assim. Eu quero calcular a alíquota do imposto de renda e contribuição social. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no DRE contábil, pegar qual foi o valor financeiro do imposto de renda e contribuição social, dividir pelo lucro antes do imposto de renda e contribuição social, ou seja, a base de cálculo que me originou esta informação, diminuir do resultado de equivalência patrimonial e aí apurar essa continha aqui e obter a alíquota. Vamos ver como é que a gente fez. Primeiro, vamos lá. Imposto de renda e contribuição social. Vamos lá no contábil. E vamos buscar essa informação. Está aqui, ó. Imposto de renda e contribuição social, 475. Depois, resultado antes, aí diz a fórmula lá, resultado antes do imposto de renda e contribuição social, 1.900. Tranquilo, é fácil identificar. E aí eu tenho que buscar essa rubrica, menos resultado de equivalência patrimonial. Neste primeiro, por isso que eu estou fazendo passo a passo, neste primeiro aqui, a empresa não tem essa rubrica. Então é uma informação, significa que ela não utilizou os seus recursos na tentativa de diversificar as suas atividades. Tudo bem, a empresa aqui que está focado neste objetivo aqui e está seguindo em frente. Em outras aqui eu coloquei para a gente ver a diferenciação. Então pronto. Olha só. Se ela não tem, é zero. Menos é zero. Perfeito? Então pronto. Então sempre vai acontecer isso. Vou buscar o imposto de renda que a empresa já calculou e dividir imediatamente pela base de cálculo que originou isso aqui. Então, qual foi a base de cálculo que originou isso aqui? Que a gente chama de resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Ou seja, olha só, base de cálculo 1.900, ela utilizou uma alíquota, ela não diz aqui, mas nós descobrimos qual foi, calculou em cima de 1.900 e chegou a 475.
Então, eu tendo essa informação, que é fundamental, eu descobri qual é a alíquota do imposto de renda da empresa, aí eu coloco aqui, ó, 25. Calculo e pronto. Cheguei no meu objetivo final. Este, assim, ó, daqui para baixo, é apenas um ajuste que nós vamos fazer, é uma conciliação financeira e contábil para que a gente feche o balanço. Por quê? A gente, quando está fazendo análise, a gente não pode entregar um balanço ou deixar qualquer tipo de peça contábil pela metade. Eu tenho que apresentar o contábil, eu fiz um DRE gerencial, não interessa para ter as minhas informações, mexi nele, fiz o que quis, tirei as informações que obtive, e aproveitou, resolveu o teu problema, mas agora fecha, passa a régua, né? Como a gente diz, passa a régua, fecha e tem que ter, e os valores finais têm que ser o mesmo. Bom, como é que a gente faz isso aqui? Então vamos ver o seguinte, no momento em que eu apurei o resultado, eu vou devolver aquilo que eu retirei. Eu fui lá e tirei, sabe, Daniel? Eu fui lá e retirei as despesas financeiras. Então eu tenho que colocar outra vez, menos despesas financeiras. Está lá, ó. Aquilo que eu tirei de lá, eu estou colocando aqui de volta. Só que é o seguinte, eu calculei aqui o chamado benefício fiscal, 25%. Por que eu fiz essa manobra aqui? Ó? Por que eu fiz aqui? Ó? Porque é o seguinte, toda vez que eu calculo, eu incluo uma despesa financeira, eu tenho que calcular o imposto de renda. Quando eu coloco uma despesa financeira, o meu lucro operacional diminui. E aí eu deixo de pagar exatamente esses 200. Então observe aqui, eu vou voltar aqui para ser bem claro. Aqui, neste exercício aqui, ó, quando eu coloco R$800 de despesas financeiras, ela está diminuindo o quê? Ela está diminuindo o resultado do meu lucro operacional, certo? É uma despesa financeira, ela está diminuindo o meu lucro. Quando eu for calcular o meu imposto de renda aqui, ó, significa que eu tenho que tirar o equivalente a 25% dessas despesas aqui que eu coloquei. Ou seja, em outras palavras bem simples, toda vez que tem uma despesa financeira, ela diminui o meu lucro. Na hora de eu calcular meu imposto de renda, ela diminui. Eu deixo de pagar o imposto de renda. Quanto que eu deixo de pagar? O equivalente da alíquota da empresa em relação aos 800. Então, observe aqui, ó, esse imposto de renda que está todo ele acumulado, que é de 25%, para cada valor desses aqui que eu coloquei aqui, eu estou deixando de pagar 25% em relação a cada um deles. Claro, se elas estão diminuindo, meu lucro está diminuindo, eu estou deixando de pagar. Isso é uma interpretação, aqui ó, ela está de forma sintética, não mostra para vocês. Mostra o seguinte, que eu apurei meu lucro final, quer dizer, da receita, eu retirei essas rubricas aqui, daqui eu já calculei direto o imposto de renda, e cada uma dessas rubricas aqui eu calculei 25% e somei todas elas que me deu um montante de 25%. No momento em que eu faço essa mexida aqui no nosso DRE e tenho que devolver, eu tenho que demonstrar, para eu fechar, eu tenho que demonstrar exatamente o que eu estou dizendo. Aqui eu estou abrindo a caixinha de ferramenta, dizendo o seguinte, olha o que aconteceu. Essas despesas financeiras, elas diminuíram, significa que eu deixei de pagar de imposto de renda 200, porque eu vou calcular 25% sobre 800. Foi o que aconteceu lá. Antes que eu continue, alguma dúvida disso? Isso precisa ser bem entendido. Daniel, tu que começaste hoje, estás afiado hoje, entendeu esse mecanismo que nós estamos usando? Isso que está... Sim? Mais ou menos, professor, porque tipo, lá na DRE ali, a gente tirou o imposto de renda e a contribuição social do lucro operacional. Isso. Só que nessa DRE, o lucro operacional está incluindo a despesa e a receita financeira. Certo.
Lá Isso, no caderno, não, a gente removeu a despesa e a receita financeira. certo. Consequentemente, o lucro operacional foi, é, já que foi maior, se não me engano, né? Vai lá no caderno rapidão, professor. Oi. Coloca no slide do caderno ali, Ah, ó. do caderno aqui, tá certo. Isso. Ok. Aí, o lucro operacional foi 2.500, ou seja, Sim, ele foi maior sim, que na DRE, porque justamente sim. porque a gente Isso. removeu a receita. Perfeito. Então a gente tirou o imposto de renda em cima desse valor maior. Sim. Mas Então, O Daniel, só para tu entender, esse valor maior, na verdade, ele está somando, ele está fazendo tudo junto no contábil. No nosso aqui, nós estamos fazendo a mesma coisa que a contabilidade fez, mas de forma individual. Então, o que está acontecendo aqui, quando eu calculo 25 em cima de 800, lá ele também está calculando, só que ele não aparece porque ele está pegando todas elas juntas. Tá certo? entendi. Está pegando todas elas juntas. Para mostrar, para te ver como isso está correto, que o valor final depois bate. Por que bate? É porque eu tô na verdade, caminhando de uma forma diferente, mas fazendo o que a contabilidade faz. Eu vou voltar aqui, ó. Isso é importante, para todo mundo entender. Eu tenho um lucro operacional, apurei isso aqui, observe. Olha só, eu tive um lucro bruto. Desse lucro bruto, eu fui tirando aqui e fui tirando despesas, incluindo receita. E apurei o lucro operacional. Então está tudo junto aqui. Depois eu tenho mais uma despesa não operacional, também estou tirando. E aí ele calcula o imposto de renda. Quando eu calculo 25 em cima de 1.900, eu estou fazendo 25% em cada uma dessas rubricas. Só que aqui está tudo junto. Então, quando eu volto lá no meu caderno, e observe, apurei meu lucro genuíno, não tem problema, calculei meu imposto de renda, tudo bem, dentro da minha forma. Ok, atingiu o meu objetivo que eu queria. Agora eu vou voltar naquilo que eu retirei. E eu vou fazer a mesma coisa que a contabilidade fez, só que lá ela está fazendo em grupo, aqui eu estou fazendo só individual. Observe, vamos ver aqui, eu não tirei receitas financeiras. Olha só, agora eu estou colocando, né? Eu tirei receitas financeiras, eu tenho que devolver isso aqui para o nosso DRE. Olha só, aí é 500. O que acontece com uma receita financeira? Uma receita financeira aumenta o lucro. Todo aumento de lucro, quando eu calculo o imposto de renda, é o que eu tenho que pagar. Se eu tenho receita, a hora que eu calculo o imposto de renda, eu tive que pagar. Então, no caso das receitas financeiras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar. Olha só, eu tenho que pagar menos. A Então, mesma coisa que ele fez lá na DRE, só que ele fez antes. isso. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, individualmente, ele fez tudo lá, tudo junto. Ele pegou as despesas, somou e diminuiu, pegou as receitas, somou lá no lucro, fez um bolo só e calculou a alíquota de 25% em cima. E isso eu estou aqui, que legal, que ele está explicando como é que ele fez. Sim. Tá certo? Olha só. Receitas financeiras. Opa, eu sei que receita financeira aumenta o meu lucro. Então eu tenho que pagar. Então observa, eu tenho que pagar. Então eu tenho que demonstrar. Aqui, Esse benefício fiscal é ao contrário, já que a despesa financeira isso. vai tirar meu lucro, o benefício fiscal ele soma. Perfeito. É quase como se eu Por que tivesse. isso? É quase como se eu estivesse fazendo assim, ó. Eu diminuí o meu lucro, então eu estou deixando de pagar. Quando eu deixo de pagar, significa que está entrando dinheiro no meu caixa. Viu? Aqui, ó. Ó, eu não paguei. Então eu não retirei dinheiro do meu caixa. Por isso que eu coloco um benefício fiscal. Então esse valor aqui é o que eu não paguei de imposto. Já quando eu tenho um valor que é receita, eu tenho que demonstrar que eu paguei. Isso tudo, a contabilidade fala lá, tudo num bolo só. Ó, vamos mais um aqui, ó. Menos resultado financeiro líquido no operacional. Quando a gente tem essa rubrica aqui, significa que ela existe uma receita e despesas não operacionais, que também nós concordamos. No caso aqui, esse resultado aqui
ele é negativo, significa que tem mais despesas do que receita. Se tem mais despesas, significa o quê? Que eu estou diminuindo o meu lucro e estou deixando de pagar. Então eu estou ficando no meu caixa 75. E aí eu apuro meu lucro operacional. Então fica uma regra assim, ó. Toda vez que tiver uma despesa financeira, eu vou ter o chamado benefício fiscal. Eu estou deixando de pagar imposto de renda. Por que a gente não fala de lucro, usa a expressão benefício fiscal? Porque, na verdade, isso aqui é um ganho, quando eu estou deixando de pagar, é um ganho que eu estou tendo, que eu vou ter de forma fiscal. Ou seja, na hora de eu apurar o meu imposto de renda, eu vou aproveitar essas informações. Não é que entrou dinheiro no meu caixa. Eu estou deixando de pagar para quando eu for apurar meu imposto de renda, eu possa fazer uma conciliação. Eu tenho que pagar isso, mas eu tenho do outro lado, eu não vou pagar esses 200 e aí eu só pago a diferença entre o que eu tenho que pagar e o que eu tenho de crédito. Mas mais simples. Deixa eu simplificar nosso vocabulário para ficar simples. Daniel, vê se tu estás entendendo assim. Despesa financeira, eu diminuo o meu lucro. Se eu estou diminuindo o meu lucro, eu estou deixando de pagar. Quanto? 25% em cima de 200. Quando eu deixo de pagar, significa que não está entrando dinheiro. Mas isso, meu caixa está sendo reforçado. Ele vai chamar de benefício fiscal, ele é positivo. Tá? Então, as minhas despesas financeiras, na verdade, não foi total de 800, foi de 400. Quando eu tenho uma receita financeira, o que acontece? Ela vai aumentar o meu lucro. Mas se ela está aumentando o meu lucro, eu tenho que pagar imposto de renda. Eu tenho que pagar imposto de renda. E aí eu estou dizendo, eu estou pagando imposto de renda e contribuição social sobre as minhas receitas. Então, resumindo, despesas, sempre vai ter a dupla aqui, ó, despesas financeiras, eu tenho benefício fiscal, eu deixo de pagar. Receitas financeiras, eu pago. Sempre vai ter essa parceria aqui, ó. Observa, mesmo aqui não sendo operacional, sendo não operacional, eles agem da mesma forma. Eu só preciso interpretar. É uma despesa? É. Se é uma despesa, eu deixo de pagar. Olha só, sempre a mesma dupla e o mesmo raciocínio. Antes da gente ir para frente, vamos ser... Alguém precisa... além do Daniel, se entender esse mecanismo. Isso é importante entender. Mas observe, foi colocado uma fórmula de bolo. Sempre vai acontecer isso. Olha só, vamos falar, eu não estou olhando nem números agora. Vamos ver o mantra do que eu preciso. Vamos voltar um pouquinho. Olha só como é que a gente estivesse conversando sem tocar num lápis, numa caneta, e estou explicando aqui o objetivo. Olha só. Eu tenho um sócio, vamos para discutir, para não falar sozinho. Eu tenho um empreendimento, pequeno empreendimento. Tenho um sócio, cheguei no final do ano, eu pergunto, nós estamos ganhando dinheiro em fazer sapato? Isso chama-se desempenho operacional. O meu desempenho operacional. E além disso, eu estou sendo competitivo no mercado? Olha só, como é que eu faço? Então vamos averiguar como é que a gente faz isso. Para saber se eu tenho, como é que está meu desempenho operacional, eu tenho que apurar o meu lucro operacional. Aquele lucro proveniente efetivamente da atividade física. Observe, olha só, é só conceitualmente, não estou fazendo conta, não estou fazendo, estou conversando com o meu sócio. Aí ele diz assim, como é que a gente faz isso? Bom, tem algumas regras. Nós vamos ali pedir para o contador a demonstração do resultado do exercício contábil deles. E aí tem uma regra básica. A gente já sabe que nós temos, ou eu estou te dizendo, que nós temos que tirar 4 rubricas. Aquilo que já está definido lá. Receitas e despesas financeiras, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio. Vamos retirar do demonstrativo, apuramos o nosso lucro operacional, devolvemos e fechamos o nosso DRE para ver se está batendo com o da contabilidade.
Ô, professor, repete aí rapidão. É a despesa e a receita financeira que remove o resultado de equivalência É patrimonial. patrimonial e juros sobre capital próprio. Isso, Daniel, já não precisa nem copiar, não precisa nem escrever, não. Está lá na primeira, no segundo slide. Acho que no primeiro slide do nosso lá. O que é que, Tá. o que é que até vou voltar lá só para te ver, para ver como é que está tudo amarradinho aqui. Olha só, aqui, ó. No segundo slide, terceira, até a terceira, aqui. Vamos aumentar aqui, ó, para todo mundo. A dúvida do Daniel deve ser tudo. Olha aqui, ó. Aqui eu estou explicando o que é o desempenho operacional. Como é que eu apuro? Tirando essas 4 rubricas aqui, ó, retirar do DR, essas 4 básicas, ó. Sempre, então eu não preciso decorar, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso entender esse caminho que eu estou explicando teórico para vocês. Para apurar, eu preciso retirar. E aí eu preciso devolver isso aqui, outra vez no DRE. Para devolver, tem outra regrinha. O que é despesa, eu tenho um benefício fiscal. O que é receita, eu tenho que pagar imposto de renda. Sempre vai acontecer isso. Para essas 2 rubricas aqui. A gente vai ver outras para frente. Então vamos voltar lá. Estamos na 13. Certo, Daniel? É isso aí? Então olha só como é que eu faço. Pô, então só terminando a conversa com o meu sócio lá. Então tem que tiramos, apuramos. Se a gente quiser parar aqui, na verdade, já está pronto para simplificar a nossa vida, já está simplificado. Mas veja bem, a gente quando está fazendo um demonstrativo, não vamos fazer pela metade. Vamos fechar, até para saber se a gente está batendo com a contabilidade ou não. E aí, aquilo que eu retirei, eu estou devolvendo aqui. Ó. Pode ver, ó. Eu retirei despesas financeiras, eu retirei receitas financeiras, eu tirei o resultado líquido no operacional, eu tirei. Bom, se são despesas, eu somo. Eu vou chamar de benefícios fiscais. Se são receitas, eu diminuo o que eu tenho que pagar. E aqui, ó, aqui é uma forma que eu fiz proposital, é uma forma que aqui, em vez de ter receitas e despesas, na verdade, elas estão já uma diminuindo da outra e botando o resultado final. É uma síntese aqui. Mas eu vejo por esse resultado. Deu negativo? Então foram despesas. E aí, se são despesas, eu vou ter que pagar. Se são despesas, diminui meu lucro, eu não pago. Sempre vai ficar essa regrinha. Virou uma fórmula de bolo aqui, ó. Nós não temos como errar isso aqui. O que é importante, o meu maior esforço que eu quero com vocês aqui, que a gente pode... Isso aqui é uma fórmula de bolo, vocês vão poder utilizar, e é aquilo que eu digo, vocês podem até chegar no resultado, mas eu pergunto, mas por que chegaram e por que fizeram? Professor, isso eu não sei. Isso é a minha pior preocupação. Não, eu estou fazendo isso porque a contabilidade já fez ali de forma agrupada, e no momento em que eu estou devolvendo unitariamente, eu estou fazendo a mesma coisa que a contabilidade faz de forma individual. Lembrando, sempre guardando essa formulazinha aqui, para apurar, para saber qual é o imposto de renda que a empresa está utilizando. Então, professor, mas tipo, esse exercício aí, a gente descobriu que o desempenho operacional é positivo, então teve um lucro. Só que a gente não sabe ainda se esse desempenho Certo, operacional foi bom. perfeito. A gente teria que fazer com outra empresa Sim, ou com outra data isso, e meio que comparar as duas para perfeito, descobrir. perfeito. Mas eu vou dar, isso. Mas então nós estamos aqui, tá certo, Daniel? Mas eu vou dar mais informações para você, não vai ficar só nisso não, tá? Eu vou dar indicadores, vou mostrar aonde buscar, qual é a revista ou a fonte, eu vou te dizer a fonte onde buscar, onde tem muitas empresas, a gente compara com a nossa. Não, isso tudo aqui vai ser desmistificado. Num primeiro momento, tu estás correto. Eu apurei, deu um lucro, a princípio, se deu lucro não está tão ruim assim, eu só preciso avaliar, olha só, a expressão, a qualidade desse meu lucro operacional líquido, tá certo? Então, Entendi. nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo hoje? Hoje, nós não estamos fazendo, vamos chamar assim, analisando a qualidade do meu lucro operacional, nós estamos apurando para depois fazer isso.
E aí eu fiz em 3 exercícios para ver a diferença de cada um deles. Se vocês estão aqui satisfeitos com isso, se todos entenderem e querem deixar eu ir para frente, se não parem aqui e me questionem, o que eu queria fazer com vocês? Eu queria partir para o meu segundo exercício. Então, olha só, eu vou voltar lá. Por isso a folhinha impressa, no caso, é importante. Quem já for mais avançado, dividir a página em 2 para ir podendo ver concomitantemente. Eu vou aqui, ó, exercício número 2. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Eu estou conversando com o meu sócio, estou querendo saber o meu desempenho operacional, mas vamos supor, eu tenho um outro demonstrativo. Não quer dizer que eu tenho um segundo. Não, vou dizer, eu estou numa outra situação, num outro contexto. Esse primeiro aqui, morreu neve, já acabou. Então, eu estou agora, se eu tivesse nesta condição. Aí eu disse assim, bom, vamos ver como é que está meu lucro operacional líquido lá. Aí eu vou lá, peguei o DRE contábil e comecei. Isso aqui não altera, até o lucro bruto não altera nada, que a gente tem a mesma opinião. A gente, que eu digo, é nós e a contabilidade. Opa, entramos nesse contexto aqui, ó, receitas e despesas operacionais da contabilidade. É aqui que eu vou meter a colher. E observe o seguinte, vamos lá. Tem vendas, não mexeria. Por que eu não mexo? Porque não são aquelas 4. Tem administrativas, não mexeria. Porque não tem aquelas 4. Mas por que não tem aquelas 4? Porque a atividade administrativa é uma atividade operacional. Mas por que a atividade operacional? Porque elas são essenciais na construção do meu produto. Sem elas eu não consigo. Ah, mas eu digo o seguinte, mas burocracia é sim, se eu não tiver uma planilha de custo, uma planilha, não tiver um controle, eu não consigo apurar os resultados. E assim a gente vai. Bom, aí me deparei aqui com resultado financeiro líquido. Opa! Resultado financeiro líquido. Então, é uma daquelas derivações. Então, em vez de ela botar, isso a gente tem que gravar, também está registrado lá no slide mais para frente, que além daquelas 4 básicas, existe uma derivação, ou seja, na verdade é uma informação. Em vez da contabilidade colocar receitas e despesas individual, ela simplesmente utilizou aqui, ó, tudo junto. Ou seja, pegou as receitas, diminuiu das despesas e observou e deixou colocado aqui que tem mais despesas do que receitas, mas só que de uma forma contrácta, sintética. Vamos ver. Então essa aqui eu já vou ter que tirar. Então essa informação aqui, que está lá registrado no nosso slide, que eu deixei para vocês não esquecerem, na verdade estou repetindo. Eu estou sintetizando entre a diferença de receita e despesa operacionais. Opa, apareceu mais uma aqui, ó. Resultado de equivalência patrimonial. Ou seja, então aqui já é um contexto um pouquinho diferente, né? O que é o contexto? Essa empresa provavelmente deve estar mais capitalizada, deve estar mais forte, e aí que tem interesse de diversificar, aplicar os seus recursos, os seus lucros, em outra atividade que ela está vislumbrando. Ou por aplicação, ou quem sabe, criar uma outra empresa, né? Ou seja, não colocar todos os ovos numa cesta. Isso aí o tataravó da gente já dizia, coisa bastante difícil, mas não é fácil fazer. Botar todos os ovos numa mesma cesta. Então, significa que ela está pesquisando, ou aplicando, ou tentando, prospectando, vamos usar essa palavra, prospectando, sobre uma ideia em outras atividades. Ou ela vai continuar fazendo apenas uma aplicação financeira, ou ela, de repente, ela pode até diversificar montando uma outra empresa. Bom, implica o quê? Que o resultado de equivalência patrimonial significa que a aplicação do ano que ela fez está lá, ó, negativo. Significa que ela teve prejuízo. Ou seja, o valor que ela aplicou, os resultados neste ano não foram benéficos. Mas isso é uma coisa de longo prazo e a gente não pode ter uma
uma visão de curto. A nossa visão aqui é realmente Finanças 2, é de uma perspectiva mais a longo prazo. Mas significa que este resultado aqui, ó, então ela já está me sinalizando que a aplicação que eu fiz, que eu peguei meu lucro e apliquei nessa empresa diversificada, não me deu bons resultados. E aí eu joguei lá, por isso que a gente chama de patrimônio equivalência patrimonial, coloquei lá no meu patrimônio líquido um prejuízo. Né? Em vez de eu botar no lucro, eu botei um prejuízo que teve. Tudo bem, faz parte, mas temos que ver o histórico dela. Aí a contabilidade apurou o lucro operacional dela, continuou com o resultado financeiro não operacional a mesma coisa, igual ao anterior, apurou o resultado antes do imposto de renda, que é lá imposto de renda e contribuição social, e teve o nosso lucro livre. Pronto. Isso foi o que a contabilidade fez na empresa que eu estou conversando com o meu sócio. Ó, tá aqui, ó, esse foi o ano. Como eu digo, a gente vai olhar em outras fontes, bom, primeiro foram resultados positivos. Grosseiramente, eu estou tendo um bom resultado. Claro, entre ter lucro e ter prejuízo, obviamente é bom ter lucro. Mas é o seguinte, calma, o que está dando está sendo interessante, de repente não está justificando todo o esforço que eu estou fazendo, mesmo dando com lucro. Lembra? Chamado do custo de oportunidade. Se eu achar que eu devo me manter assim e quiser continuar assim, não tem problema, pode continuar. Só que tem que estar consciente do que eu posso não estar sendo competitivo. Isso é uma definição, uma decisão de foro íntimo. Ponto. Ok, vou lá agora, eu vou apurar isso aqui. O que a gente vai fazer? Aquela velha história. Senão é só como vai ficar um mantra. É a mesma coisa, é uma fórmula de bolo, bem simples. Repetir no lucro bruto. Por que eu repito? Porque, na verdade, há uma concordância de que esses dois itens aqui são totalmente operacionais. E não tem como não discutir. Primeiro foi o que eu produzi, segundo, o custo, ou seja, a atividade diretamente ligada à minha produção, e tem o lucro bruto. A nossa discordância está aqui, ó. Receitas e despesas operacionais. Vendas permanece, não mexi. Administrativamente, não mexi. Pessoal, não mexi. Ok, apurei meu lucro operacional genuíno. Bom, só que eu quero chegar nesse patamar aqui, lucro líquido operacional. Isso é o que me interessa. Mas para chegar aqui, eu preciso calcular também a alíquota do imposto de renda. Eu quero saber